Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Atlético Paranaense larga na frente nessa decisão da Copa do Brasil. Um jogo que a gente talvez esperasse um pouco mais no aspecto técnico, mas a gente sabe que esse tipo de jogo, de um confronto eliminatório, mata-mata, não é nem eliminatório, né? Ele vale uma taça, ele vale um troféu. Então ou você mata ou você morre. Então, dependendo do contexto do jogo, do momento da partida, há um resguardo maior. O Inter começou dessa forma e o Atlético depois, no final, quando já tinha o resultado a seu favor. A gente vai falar muito sobre esse jogo, mas se a gente analisar o lado do Inter, por exemplo, o Inter volta vivo para Porto Alegre, muito vivo para o Beira-Rio, onde é muito forte, assim como o Atlético é muito forte na sua arena. O que significa voltar vivo? O Inter poderia vencer o jogo, voltaria vivo e com uma boa vantagem, empatar a partida para poder resolver dentro do seu estádio e até perder por um gol de diferença, como foi o caso. Não tem saldo qualificado na Copa do Brasil. Então qualquer resultado que o Inter construir com esse um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Só com 2 gols de diferença é que o Inter conquista o título e o Atlético joga por um empate. É uma vantagem? É uma vantagem. Mas, de novo, assim como o Atlético é forte na sua arena, o Inter é muito forte no Beira-Rio. Não perde lá desde março, tem mais de 80% de aproveitamento jogando lá. A torcida tem essa sinergia com o clube, com o time, e o time joga de uma forma muito diferente em casa, né? Essa é a crítica que se faz ao time do Odair, embora seja hoje um time finalista com a capacidade de ganhar um título. Então, tem que corrigir essa postura, essa estratégia de jogar fora de casa? Talvez, mas tem esse lado muito positivo, de que quando o Inter traz o jogo para sua casa, ele costuma resolver. Contra o Flamengo na Libertadores não conseguiu porque encarou o melhor time do Brasil hoje. Então, realmente ali enfrentou muitas dificuldades. Agora, normalmente o Inter tem sucesso, consegue superar os seus adversários, os seus inimigos dentro dos seus domínios. Bom, o Atlético começou, claro, fazendo toda a sua pressão, a sua força, mas não conseguia, digamos assim, furar o bloqueio da defesa colorada, que é muito boa. O Rodrigo Moledo e o Vitor Cuesta fizeram um grande jogo. Só que pelo miolo da zaga, de novo, como fora contra o Flamengo, saiu o gol do Atlético no segundo tempo. Mas no primeiro tempo o Inter segura bem. E mais do que isso, chega ao ataque com muito mais perigo. Com exceção de uma bola do Rony, que ele chuta e a bola passa do lado da trave, e essa bola realmente levou perigo para o Lomba, que não fez uma defesa, mas a bola vai perto do gol, o Atlético não conseguiu finalizar. E o Inter, em 2 oportunidades, chega com o Nico Lopes, uma pela esquerda, que ele chuta cruzado, podia até tentar encontrar o Guerreiro dentro da área, mas não acho que foi uma decisão equivocada ele ter tentado o chute. E depois pelo lado direito, que aí ele estava na cara do Santos e ele chuta fraco. Então o Inter também chegou, e levando mais perigo, inclusive. Só que aí vem o segundo tempo, o Atlético continua fazendo o seu jogo, o Inter o seu, que era... E aí a gente pode discutir isso, né? Será que o Inter deveria jogar na Arena da Baixada para buscar um empate ou perder de pouco para jogar no seu estádio? Muitos criticam o Odair por isso, mas eu acho que também tem uma questão do adversário. O Inter começou a mandar no jogo, ou pelo menos dominar um pouco a posse de bola, quando o Atlético faz o seu gol, e aí naturalmente o Inter ataca e o Atlético se retrai. Naquele momento, é óbvio que o mandante, que o dono da casa vai empurrar também o Inter para o seu jogo. E aí o Inter faz o seu jogo reativo, se defende e tenta apostar numa bola lá na frente, onde tem atacantes com poder de decisão, como o Nico Lopes, como o Paulo Guerreiro, tem aquela bola do D'Alessandro, que mesmo marcado, mesmo tendo dificuldades, ele conseguiu dar algumas assistências. Bom, aí o Atlético chega ao seu gol através do ótimo volante Bruno Guimarães, que é um fenômeno. Ele realmente pisa na área, ele troca a bola numa casualidade, né? Porque o Marco Ruben vai tentar tabelar e tentar encontrar o Rony. A bola espirra, passa pelo miolo da zaga, o Bruno, vendo a bola ali na frente, ele dá um chute seco, ele não domina, ele não pensa, ele chute de 3 dedos e a bola vai na gaveta. Um golaço de talento, de penetração, de infiltração, da pressão que vivia o Atlético naquele momento. A defesa não falhava, não estava falhando até esse momento, falhou uma vez e vazou. Vazou ali naquele momento. Bom, mas aí o Atlético tem outras chances, como do Rony, por exemplo, que corta, rasga a defesa do Inter, driblando todo mundo, chega na cara do Lomba e o Lomba faz uma defesa impressionante. Ali
o Lomba pode ter decidido o título para o Inter. E é claro que eu estou falando pode, gente, porque ainda tem um outro jogo. Mas o 2-0 ali deixaria a coisa muito complicada. Não impossível, porque esse mesmo Atlético reverteu o resultado nesse placar com o Grêmio. Mas ficaria bem mais difícil. Ali o Lomba deixa com que o Inter volte vivo para Porto Alegre, que é o que a gente está falando aqui. O Inter volta vivo. O Atlético tem vantagem? Tem. Mas vai ter que fazer um jogo... Olha, vai ter que fazer um jogo perto do perfeito, fora da sua casa, para poder segurar esse Inter que vai vir com um ímpeto muito forte para ganhar esse título. Fazer 1-0, fazer 2-0, sei lá, levar para os pênaltis. O Inter vai fazer o seu jogo de proponente, como faz na sua casa, de pressão, de intensidade. Esse é o Inter quando joga no Beira-Rio. É impressionante como ele consegue ser tão destoante, né, tão dissonante do Inter fora de casa. Mas assim será o jogo de Porto Alegre na semana que vem. Bom, aí depois do gol, como eu disse, o Atlético dá uma retraída, dá uma recuada. E aí eu não entendi o Odair. Eu não sei se o Edenilson cansou, é a única justificativa, pelo gramado, enfim, porque ele retira o Edenilson para colocar o Nonato. O Edenilson é um motorzinho desse time do Inter, é um cara que chega muito bem à frente. Ele teve um chute a gol, inclusive, que desvia na zaga, a bola quase engana o Santos. Ele marca e ataca com muita qualidade. Eu não tiraria o Edenilson naquele instante, a menos que ele estivesse cansado. A tentativa do Wellington Silva, sim, era necessária, pelo escape, pela velocidade, embora ali naquele momento o Inter estava mais com a bola do que antes, né? Enfim, foi a leitura que fez o Odair. E aí, por final lá, o D'Alessandro, aos 37, tudo bem, entendo. E aí coloca o Rafael Sobis, que até dá um chute perigoso, que é um cara experiente para segurar a bola. E aí muitos colorados estão criticando o Odair porque ele parecia segurar o resultado de 1-0 contra si naquele momento. Eu tenho que concordar, gente. O Inter é muito forte no Beira-Rio. E naquele momento, você poderia até tentar achar um gol, mas vejam o que aconteceu contra o Flamengo, né? Quando o Inter sofre o 2-0, e aí a situação fica muito difícil para o jogo da volta. Então 1-0 naquele momento, não que seja bom, mas é um resultado aceitável, é um resultado em que o Inter tem condições de reverter na sua casa. Eu não posso discordar disso, até porque o Inter chega até essa decisão com essa estratégia, jogando assim fora de casa e depois resolvendo em casa. Não vai ser fácil. O Atlético é uma grande equipe, também se porta bem fora de casa, mas se a gente for falar na comparação, né, do Atlético jogando bem fora de casa e o Inter jogando bem dentro da casa, o Inter é muito superior a esse Atlético fora de casa, o Inter dentro de casa. Então, nessa soma, eu acho que o Inter vai vencer. Agora, se vai vencer por 1, por 2, vai levar para os pênaltis e tal, a gente só vai saber semana que vem. Foi um jogo tenso, foi um jogo brigado, foi um jogo de estratégia, foi um jogo seguro, um jogo travado, um jogo pensando na volta. Tudo isso aconteceu. E semana que vem saberemos quem será o campeão do Brasil, campeão da Copa do Brasil. O que vocês acharam? Comentem aqui e se inscreve no canal. Tchau.